Graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Eu estava dando uma estudada agora e estava me lembrando o texto que eu vou ler com vocês, que a vida ela é feita de fases. E para cada fase existe um tipo de conselho. Então, eu me deparando aqui com o Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, no capítulo de número 10, do 17 ao 22, que fala sobre a parábola do jovem rico, nos mostra aqui algo muito interessante, que é um encontro de Jesus com um jovem rico. Então veja que nessas fases, falando que a vida é feita de fases, nós temos a infância, nós temos a juventude, nós temos a maturidade, nós temos a velhice, e a gente consegue observar todas essas fases dentro dessa parábola. E me veio também aqui nas anotações que cada fase da nossa vida ela traz decisões e cada decisão exige de nós a sabedoria, que é diferente da inteligência. A inteligência é a minha capacidade de absorver tudo que é externo para o interno. A sabedoria é o inverso, é eu conseguir aplicar aquilo que já está dentro de mim. Então ela é algo prático. Então Deus sempre levanta vozes de conselho para as nossas vidas. Nós é que nem sempre estamos prontos para ouvirmos os conselhos de Deus. Então Deus usa pais, Deus usa líderes, usa pastores, usa até mesmo amigos espirituais. Porém, existe uma geração que sofre justamente por não ter ouvido conselhos ou não ter tido quem o oriente. Veja que quando nós vamos lá em Eclesiastes capítulo de número 3, o versículo número 1, vai dizer justamente aqui que tudo tem um propósito determinado por Deus, ou seja, há um tempo para todas as coisas. O que a gente entende aqui é que Deus não trabalha por processos, Deus trabalha por processos e não por impulsos. Então veja, quando nós pulamos fases, nós colhemos frustrações. E o jovem rico é o típico exemplo dessas frustrações colhidas. Então veja, dentro das fases da nossa vida, na infância, nós temos algo importante que chama-se obediência. Na juventude, vem a disciplina. Na fase adulta, a responsabilidade. Na maturidade, a sabedoria. Então o que a gente começa a entender quando a gente vai folheando a palavra do Senhor é que os conselhos eles servem como um mapa de Deus para nos guiar durante as fases da nossa vida. Provérbios capítulo 11, versículo 14 vai dizer que na multidão de conselheiros há segurança. Por quê? Porque os conselhos eles são como placas de sinalização e quem ignora as sinalizações se perde. Há muitas pessoas que oram pedindo a Deus uma direção, mas que rejeitam o conselho que Deus envia. O que aconteceu justamente com esse jovem rico do Evangelho, escrito por Marcos no capítulo 10, do 17 ao 22, é que ele procura Jesus com o coração certo. Ele começa reconhecendo e dando autoridade a Jesus em dizer: bom mestre, o que farei? O que farei? E aí ele não consegue assimilar a resposta que Jesus dá para ele. Depois deles dialogarem, e Jesus começa a falar para ele, e ele diz assim: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Claro, como bom judeu, ele era conhecimento de toda a letra, de toda a lei. Mas aí Jesus fala para ele assim, ó, ainda falta uma coisa para você, que é justamente você vender tudo aquilo que você tem e me seguir. Então veja, a forma como esse jovem entra na presença de Jesus, coração certo. Porém, ele não quis se submeter ao conselho certo. O que nos leva a ver aqui é que esse jovem ele queria as respostas, mas ele não queria a transformação. Então muitos pedem conselhos, mas já decidiram o que vão fazer. Só estão querendo uma aprovação. A grande diferença que nós vemos aqui dentro desse evangelho é que os conselhos de Cristo
eles nem sempre agradam, mas eles sempre salvam. Já o conselho dos homens, ele conforta, mas o conselho do Senhor, ele confronta. Ele nos faz olhar para dentro de nós e vermos se estamos em conformidade com a palavra do Senhor. É aquilo que Oséias vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, o que nós temos que entender é que quando o Senhor nos dá conselho, Ele está nos protegendo. Provérbios, ainda capítulo 19, versículo 20, vai dizer: ouve o conselho e recebe a correção, para que sejais sábio. Então, cada vez que Deus corrige a mim e a você, cada vez que Deus usa alguém para nos corrigir, Ele está justamente nos protegendo para evitar que os erros futuros venham nos causar dores, para evitar que a gente somente aprenda pela dor, onde a palavra do Senhor diz que nós temos que aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Então, se você tem pais, líderes, pastores, que lhe aconselham, que lhe direcionam, que lhe chamam a atenção, que procuram colocar você no caminho certo, agradeça a Deus por eles e respeite isso. Tenha mais humildade em ouvir a voz da sua liderança. Hebreus capítulo 13, versículo 17 vai dizer: obedecei aos vossos guias e sede submissos, pois velam por vossas almas. Então, se você tem alguém para lhe orientar, para lhe colocar no caminho certo, valorize. Pois quem despreza os conselhos de hoje, lamenta as consequências do amanhã. A vida é feita de fases, e cada fase traz uma lição para nós. E cada lição só é aprendida se houver humildade para ouvir. Provérbios 12, 15 vai dizer que o caminho do insensato é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A aplicação que eu gostaria que ficasse para mim, assim como quero também que fique para você, é que você possa pedir a Deus sabedoria para discernir os conselhos certos, mas também pedir ao Senhor a humildade para obedecer. Não viva preso nas frustrações daquilo que você não teve, mas viva pela sabedoria que Deus está te oferecendo agora. Que você possa ter alguém, e eu sei que você tem, que lhe guie no caminho certo, que seja, como diz a palavra do Senhor, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ficar velho, não se desviará dele. O desejo do meu coração é que você consiga ouvir bons conselhos, que mais ainda você tenha a humildade para discernir aqueles a quem Deus colocou no seu caminho para te ajudar, para te ensinar e para te levar a um caminho de paz. Fica com Deus e que essa reflexão toque o seu coração. E se você achar que ela é importante, por favor, compartilhe com alguém que você gostaria que ouvisse essa mensagem. Muito obrigado. Deus abençoe.